Olá pessoal, Lucas Pérez aqui, passando para mais um vídeo dentro do Loglife Academy. Hoje eu quero dar uma dica para vocês sobre 3 documentos fundamentais, 3 procedimentos fundamentais no transporte de material biológico. Tá? São 3 documentos que formalizam itens que vão ser utilizados no treinamento obrigatório do motorista que vai transportar material biológico. Tá? Ou seja, o motorista, o motociclista, o motofretista que vai fazer o transporte, ele precisa de ter, no mínimo, esses 3 treinamentos. Um é o treinamento na operação do transporte de material biológico em si. Então, ele precisa ser treinado em transporte de material biológico. O que é classificação de risco, 13373, risco mínimo, material isento, o que é embalagem primária, secundária, terciária. Enfim, então todo esse contexto do que ele está fazendo para que ele saiba realmente operar no transporte de material biológico com o mínimo necessário para ter uma segurança para ele e para as amostras, e isso está composto nesse POP de transporte de material biológico. Então ele precisa ser treinado nesse primeiro documento. Segundo documento importante, Manual de Biossegurança. Manual de Biossegurança, ele vai abordar itens mais específicos relacionados realmente à segurança ou à biossegurança dos colaboradores envolvidos no processo de transporte biológico, o que se faz em caso de acidente com derramamento de material biológico, etc. Então isso vai estar contido no Manual de Biossegurança. Terceiro documento importante aí, fundamental para o treinamento obrigatório do motorista, motofretista que vai atuar no transporte biológico, é o POP de limpeza e desinfecção. Tá? Pode ter outro nome, mas resumidamente é um procedimento que ele precisa ser treinado para saber quando se faz desinfecção, quando se faz limpeza, qual que é a diferença, o que a gente faz em caso de extravasamento de material biológico, o que a gente não faz. Então, por exemplo, uma coisa fundamental é ficar claro para o motorista, para o motofretista, que se tiver um extravasamento ali de material biológico, ele não deve, em hipótese alguma, fazer o manuseio daquilo ali. Tá? Então, aquele ambiente, aquela caixa, por exemplo, vamos supor uma caixa térmica, ela precisa ser levada para um profissional do remetente, do destinatário, do tomador, para que ele faça essa limpeza e desinfecção daquela caixa. Tá? Então, o ideal é que um profissional da saúde ou um profissional de dentro de um laboratório, né, pode ser da área de lavagem do laboratório, mas um profissional realmente específico e treinado para isso, que ele faça a limpeza e desinfecção daquele material. Ou então o responsável técnico da transportadora também pode ser. Mas esse não é um procedimento para ser feito pelo motorista, pelo motofretista. Né? Uma caixa que teve extravasamento de material biológico, quem deve fazer essa limpeza é um profissional específico para aquilo, treinado para aquilo. Tá? Então, existem essas particularidades que precisam ser abordadas. É fundamental que a pessoa saiba o que ela está fazendo. Tá? Então, se um motorista, um motofretista não souber a diferença entre um gelox e um gelo seco, por exemplo, ele vai olhar para um gelo seco e vai achar que aquilo ali é o mesmo que um gelo da geladeira. Ou então ele vai ver lá que no serviço precisa de material refrigerante e vai achar que é só pegar um gelo da geladeira e colocar, e não um gelox reutilizável. Aí vai virar aquela lambança. Então é fundamental, pessoal, que nós sensibilizemos, nós temos que instruir, treinar, capacitar esse pessoal no POP da operação de transporte biológico, no POP limpeza e desinfecção e no manual de biossegurança. Pelo menos isso. Além disso, obviamente, você pode fazer um plus com treinamento de atendimento de excelência, né? Enfim, outros treinamentos de diversidade, né? De questões ligadas ao meio ambiente e sustentabilidade, treinamentos adicionais complementares. Mas o básico do básico, no mínimo do mínimo, ele precisa ser capacitado nesses 3 documentos, procedimentos. Espero que seja útil e até a próxima.